Olá, meus amados amigos, bem-vindo de volta ao meu canal. E como você tem visto, eu tenho trazido aqui algumas pessoas que estão vivendo coisas incríveis. Já trouxe o meu tio, que tirou 90% do estômago, trouxe a Rosiclér, que viveu uma experiência quase morte incrível, quase morreu depois de 5 paradas cardíacas. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial para falar com vocês. A minha amada amiga Joana, que eu conheci através do meu canal. Há uma mulher que está vivendo algumas coisas que eu sei, por isso que eu convidei ela para vir aqui para o canal, que ela pode contar as coisas que ela está vivendo, que vai ajudar muita mulher. Então, mulheres, prestem atenção. Joana, minha amada, seja Oi, bem-vinda ao nosso canal. oi, boa tarde, amiga Vânia, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, amiga. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, eu vou começar fazendo a principal pergunta para você começar a contar para os nossos amigos alguma coisa sobre você. Joana, diga para nossos amigos que estão assistindo o que é que tem acontecido na sua vida ultimamente. Então, eu sou uma pessoa muito extrovertida, gosto muito de festa, sou muito animada, bem para cima. Essa é a Joana, sempre. E no dia 12 de outubro, né, do ano passado, né, de 2023, eu descobri o câncer, né, câncer de mama. Então, imediato, assim, para mim, por ser um ser humano normal, é normal para um ser humano receber essa notícia, né? Então, quando eu recebi a notícia, foi um susto, porque eu jamais imaginei que eu poderia, né, passar por essa situação, assim, uma notícia assim. Mas foi só no momento, o susto. Foi só na hora da notícia, né? E daí veio acompanhamento médico, psicólogo, e eu só fui para o psicólogo uma vez. E Poxa vida, parabéns. Isso significa que você encarou, está encarando bem a situação. Eu tenho certeza, Joana, que nós temos muitas mulheres lutando contra o câncer de mama atualmente. Eu quero que você fale especificamente para essas mulheres. O como que a Joana está encarando isso, o que que a Joana está fazendo para a gente ajudar essas mulheres que estão ouvindo você, amiga. então, eu estou encarando de uma forma milagrosa em minha vida, né? Porque eu costumo falar para as pessoas, né, que elas até ficam admiradas, porque tudo eu tenho gratidão no meu coração. Eu falo, eu não posso reclamar. Por que reclamar, né? Se tem pessoas que estão em situações piores que eu, né? Eu estou com câncer de mama, fiz a cirurgia agora recentemente, dia 16, retirei toda a mama esquerda, né? Para mim também não teve frustração nenhuma, né? Vou fazer depois a reconstrução, tudo ok. Se não fizesse, tudo ok também, né? Eu estou viva, né? E continuo com a mesma alegria que eu tinha antes, né? Eu canto, eu danço, eu posto vídeos nas minhas redes sociais dançando, cantando, né? E muita gente vai lá e comenta: Nossa, eu queria ter essa força que você tem, eu queria ser como você é, porque não me abalou. Meu emocional, meu jeito de ser não mudou, né? E é assim que eu falo para vocês, mulheres. Precisamos encarar dessa forma, porque é a alegria e a felicidade que está dentro do nosso coração e aqui na nossa mente que cura o câncer. A Nossa, medicina ajuda, a medicina ajuda, mas o nosso psicológico, o nosso coração é que vem a cura. Quando temos alegria, encaramos de frente, né? Continuando sendo a pessoa que somos, alegre, extrovertida, isso é a cura do câncer. É assim que eu estou encarando, né? Com toda a alegria que eu tenho, felicidade sempre, sem murmurar, sem reclamar. Claro que tem os momentos, né? Que a gente vai lá, chora por um momento de dor, né? Aquele momento sofrido, mas é aquele momento só. Depois eu respiro bem fundo e digo,
bola para frente, vamos lá. E começo a fazer vídeo dançando, né? E faço uma coisa e faço outra, sempre ocupando a minha mente com coisas boas. É dessa forma que eu estou encarando. Nossa, Joana, que coisa incrível. Você está ensinando muito a mim, porque eu estou pensando assim, como é que eu, Vânia, poderia encarar um câncer com a alegria e o otimismo que você está tendo? E eu acho que as mulheres que estão te ouvindo também devem estar pensando como eu. Mas o que você acabou de me falar, que a cura do câncer está na mente, é a maneira que eu estou percebendo, é a maneira como você recebeu isso. A maneira como você está encarando isso é que está fazendo toda a diferença na sua vida. Nós mulheres, nós somos vaidosas, a gente se cuida, a gente pensa, já pensou, né? Você ter que extrair uma mama e você tá aí com essa atitude. Não, eu tive que extrair, eu tô viva, gente, eu ainda tô aqui. Vou fazer a reconstrução, vai dar tudo certo. Se não der certo também, eu ainda estou feliz porque eu estou aqui. O que você está fazendo é a atitude correta que nós precisamos ter diante das adversidades. Porque talvez você esteja assistindo esse vídeo, não seja o câncer que você esteja enfrentando, mas o que quer que nós estejamos enfrentando, nós precisamos ter essa atitude da Joana. Joana, fala mais uma coisa para nós agora. O que você pode dizer para os familiares? Fala um pouquinho da sua família, de como eles estão encarando isso junto com você, como está sendo para eles, e o que você pode dizer para alguém que seja familiar de uma mulher que está passando pela mesma situação que você. Então, a reação da minha família é igual à minha, né? Todo mundo para cima, nada de tristeza, nada de pensar em morte, vida, 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 vida. Né? E isso me ajuda mais ainda, né? Essa força que eles têm. Todas as minhas voltas, meu esposo maravilhoso, e ele é uma das pessoas que mais, assim, eu me inspiro, porque ele é um jovem, né? O meu esposo, ele é muito mais jovem do que eu. E ele tem uma força, assim, que imensa, e me dá ânimo mais ainda de viver, né? Ele me incentiva. Eu cheguei a falar para ele, se eu ficar sem uma mama, como vai ser ele? Não muda nada. Então, isso para mim é, é, é uma força que eu tenho mais ainda, né? E que ele não está se importando com isso, se eu perdi uma mama, né? Ele me quer viva, né? E isso me ajuda a ter mais ânimo ainda para viver. Os meus filhos estão à minha volta, me dando forças também, sempre fazendo brincadeiras, graças para a gente rir em família, e toda essa alegria, essa disposição dele, né, em me levar no médico, e vai brincando, e volta rindo, tudo eles levam no motivo de brincadeira, e eu sou assim, eu sou essa pessoa, né, que tudo se acontecer algo grave, eu prefiro sorrir, levo numa esportiva ali, brinco, e é dessa forma, né, que eles agem comigo. E tem que ser Poxa, assim, não pode, tem que ser assim. você não pode ficar. E agora? Ela está com câncer, o câncer é uma doença que vai matar, vamos ter pena. Não pode ser assim. Tem que ter alegria, tem que demonstrar amor, alegria, sempre sorrindo junto com a pessoa que está passando pelo processo. E isso ajuda muito, é como eu falei no início, é aqui. Você está me fazendo lembrar uma coisa que o meu tio, que também está com câncer, extraiu 90% do estômago, ele falou assim, não tratem uma pessoa com câncer como coitadinha. Ele não é um coitadinho. E você está dando dicas para as pessoas também, de encarar isso junto com o seu familiar, de maneira positiva, de passar positividade, e não ficar colocando jaquetão de coitado no seu parente que tem um câncer, e ajudar essa pessoa a vencer, né? Puxa vida, eu acho que você é uma mulher privilegiada de ter um marido que te ama não somente pela sua aparência, ele ama a sua alma que está aí dentro de você, essa mulher incrível que eu descobri em você, com essa sua atitude positiva, essa sua beleza que você tem, e ainda assim a gente percebe que o que está acontecendo é que ele ama você aí dentro, ele não ama só a sua aparência, e isso é uma grande lição para todos nós, né?
mesmo. E uma coisa também, assim, que eu decidi a fazer e escolhi é na questão da queda do cabelo. Meu cabelo batia na cintura. Então, eu tinha um cabelão muito bonito, muito cuidado, né? E todos nós sabemos, quando passamos pela quimio, primeiro dos processos é a queda do cabelo, né? Então, assim, eu não tive frustração nenhuma. Eu comecei cortando, fui fazendo cortes, modelinho, fui mudando, mudando, até chegar ao ponto do bem curtinho, e daí passei a máquina, junto com meu esposo. Ele passou a máquina no meu e depois passou no dele, e ficamos os dois carequinhas, né? E comecei a comprar lenços para usar, né? Tiarinhas, até tiarinhas, mesmo careca, eu botava tiarinha, combinando com o look, não mudou nada, sabe? Sempre me Ai, que maquiando. coisa linda, ai, que coisa linda, tiarinha. Vocês passaram a máquina junto. Você é uma privilegiada, amiga. Você é uma privilegiada. Você está sendo um exemplo para as pessoas e uma inspiração para a gente poder agir igual a você. Eu gostaria de que você que estivesse assistindo isso aqui, se você quiser conhecer um pouco mais a Joana, porque ela é uma pessoa que ela vai te passar muita coisa boa. Ela é incrivelmente positiva, ela é vaidosa, ela é linda, mesmo sofrendo com tudo isso que ela está passando. A gente pode te colocar em mais contato com ela, manda recado para ela aqui no canal, ela vai responder você, porque a gente tem que se cercar de gente positiva como a Joana, por isso que eu quis trazer ela para o canal para você, gente, para a gente parar de chorar, parar de ter dó da gente mesmo, se colocar no lugar de vítima. E a Joana, ela é esse exemplo para nós. Joana, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Muito obrigado, minha amiga. Você entrou na minha vida através do meu canal e eu sou grata ao Senhor por Ele ter colocado você na minha vida, porque você é um exemplo. Por isso que eu chamei você aqui para você falar com as pessoas. Que você possa continuar com essa positividade, porque você vai influenciar muita gente ao seu redor. Eu gostaria que você se despedisse das pessoas, eu queria que você dissesse o que você achar que você tem que dizer para as pessoas do nosso canal que estão ouvindo você. Por favor. Então, para vocês que estão passando pelo mesmo processo que eu, que não seja da mama, seja um outro órgão, não percam a sua esperança, não percam a sua fé, porque o Senhor, Ele nunca, nunca vai permitir algo em nossas vidas que nós não suportamos, né? Então, assim, e há muitas formas de ser feliz. Não é uma simples doença que vai lhe trazer tristeza e vai lhe jogar em cima de uma cama, não. Precisamos continuar, precisamos ser felizes, cuidar dos nossos familiares como se nada estivesse acontecendo, como nada estivesse acontecendo. Colocar aqui na nossa mente, repito mais uma vez, e em nosso coração, né, que você está bem. Eu estou bem, né? Então, assim, é assim que eu vivo e é assim que eu passo para vocês, né? Tenham fé, tenham esperança, alegria, amor no coração, pensar positivo, sempre positivo. E eu agradeço a oportunidade da minha amiga Vânia, também é uma pessoa muito especial. A sua história também tem me ajudado bastante. Eu tenho compartilhado com muitas e muitas amigas, falando de você, falando da sua história, que é incrível, né? E tem ajudado também muitas pessoas que têm me comentado, né, sobre a sua história. E você é uma pessoa maravilhosa. Não tenho dúvida de que tudo isso, né, é muito especial e uma preparação divina. Nosso encontro, né, para que você me ajude, para que eu ajude outras pessoas, porque uma das coisas também que eu sempre pensei, mesmo antes de descobrir o câncer, eu queria tanto poder ajudar pessoas. Eu sempre falava isso. Eu queria tanto ajudar pessoas que estão passando por dificuldade, e essa foi a maneira que o Senhor me permitiu. Através de um câncer, eu posso ajudar pessoas. Por que eu vou ficar triste? Eu estou ajudando pessoas. Poxa vida. Eu acho que o Senhor olhou para você e falou assim: ela está disposta a me ajudar a ajudar os meus outros filhos. Parabéns, Joana, você é uma guerreira. Eu sou muito grata. E agora, você não vai só compartilhar com seus amigos a história do meu derrame, de como eu voltei da morte praticamente, você vai compartilhar este vídeo. E nós vamos pedir a todos vocês que estão assistindo até aqui, compartilhe com as pessoas, nós precisamos.
inundar esse mundo de coisa positiva e boa, porque ele já tem coisa ruim demais. É esse o objetivo desse canal. Trazer pessoas como Joana e outras situações como essas que podem nos dar fé, esperança e animação, tá bom? Eu quero dizer para Joana que eu a amo. Eu sou muito grata porque o Senhor colocou ela no meu canal, colocou ela na minha vida através do canal. E aí a gente trocou o WhatsApp e começou a virar amiga. E nós vamos continuar com essa amizade, hein? Eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando e ajudando esse canal a ajudar os filhos de Deus a terem mais fé e esperança. Continue compartilhando comigo. Joana, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês e a todos que vão assistir, né? E que eu peço a vocês que compartilhem, podem fazer perguntas e vamos seguir em frente, com muita alegria no coração. Isso mesmo. Um grande abraço. Até a próxima semana.